Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes da gente, vocês saberem quem que vai ser o nosso convidado de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse episódio, tá bom? É muito Vai importante ser pra muito gente. bacana mesmo. Viu? Falou? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai falar hoje? Bom, hoje temos conosco o Dr. Maurício Antônio Gomes Dutra, que é advogado militante formado em 95 e pós-graduado em 98 em Direito do Trabalho. Bom, ele é professor universitário desde 2001 e desde 2008 ele leciona Direito do Trabalho na Exanc de Santos. Bom, eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa com ele aqui, então bora pro papo. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Boa tarde, Ruth, João, Jean. Estamos à disposição para a gente tratar aí Boa tarde. esses assuntos polêmicos. Isso. E a gente tá muito feliz. Eu, pessoalmente, às vezes eu vou chamar de doutor, às vezes de professor, né? Fica tranquilo. O professor Dutra foi meu professor na faculdade Exanc, né? Tive o privilégio de... Com muito prazer. Obrigado mesmo, professor. Imagina. E hoje, né, inclusive foi convidado, né, para nós justamente estarmos falando dessa tão famosa que todo mundo tá mencionando ultimamente, que é a PEC 6x1, né? Que é pela deputada Érica Hilton. Do PSOL. Isso. E até interessante, professor, que nós estávamos mencionando um pouquinho antes, que a PEC ela é pequena, né? Ela tem um artigo só, né? Na verdade. E é bom deixar bem claro que, na verdade, a PEC ela não trata do fim do 6x1, né? Dessa escala 6x1. Na verdade, a PEC ela reduz, né, a duração do trabalho que hoje é estabelecida pela Constituição em patamares mínimo e máximo, né? Então, o que essa PEC faz, na verdade, não é acabar com a escala 6x1, não é especificamente para acabar, mas sim reduz a jornada de trabalho prevista na Constituição e a escala 6x1 ela não vai conseguir se encaixar nesse novo, né, espectro aí que a PEC está tentando colocar. Então, na verdade, o artigo 7º lá da Constituição fala hoje em 8 horas por dia, 44 semanais e 220 no mês. E essa PEC ela está reduzindo para 36 horas semanais e 4 dias na semana, né? Então, obviamente que se você tem essa redução, a 6x1, ela não vai conseguir. Porque por causa do horário, né? Até dividindo aqui, deixa eu ver. Sim. Você pode fazer, na verdade, 44, que é a gente fala de... dentro da semana inglesa, né, que a gente coloca, 8 segunda a sexta e 4 no sábado. Você pode fazer 7 horas e 20, de segunda a sábado, né? Você faz o 6x1. Ou folga, não necessariamente no domingo, você vai folgar durante a semana. Agora, com essa redução proposta na PEC, você não vai conseguir mais enquadrar esse tipo de... Esse 6x1, no caso, o né? 6x1. Poderia até ser o 5x2, dá pra fazer uma... Sim, sim. O Brasil só ia funcionar de segunda a quinta. Então, essa é, na verdade, essa é a polêmica que está instaurada hoje no país. Se o Brasil suportaria uma redução drástica dessa, de uma hora para outra, né? Na verdade, a gente já tem uma outra PEC de 2019, acho que o deputado Reginaldo, alguma coisa, que nessa PEC ele já trazia uma redução. Só que na PEC dele existiam duas diferenças, vamos dizer assim. A redução dele não menciona 4 dias na semana, como essa faz, e daria 10 anos de adaptação do novo. Só que essa nova proposta é diferente, né? Essa menciona no artigo 2º, ela é 360 dias, né? Pelo menos. Dá um ano, Isso, um ano. Seriam 10. Né? Então seria diferente, você tem um prazo bem maior. E também tem um problema aí meio que de matemática, porque se você pegar 8 vezes 4, dá 32. Ela fala em 36. Quer dizer, essas 4 horas excedentes Vai trabalhar não dá para sexta... encaixar nesses 4 dias a mais. Eu não sei se está colocando 36 para não acabar com 12 por 36, com o sistema de compensação, mas a matemática também não está funcionando muito bem nessa nova proposta. Eu não tinha reparado. Tem uma... Porque aí não daria mesmo, né? Porque tem que trabalhar no máximo 8 horas no dia. Se é no máximo 8 e 4 na semana,
você não chega aos 36, né? Dá 32 horas. Né? Aí Ficou teria meio que trabalhar o meio período na sexta, de qualquer jeito. Ficou um pouco estranho isso. Então. Que na forma dessa outra PEC que tinha em 2009, seria assim. Talvez o meio período ser sábado, seria sexta. Nessa PEC de 2019. Ah, tá. Pelo que eu li Trabalhei lá. 4 dias. Nessa PEC nova, como tem essa alimentação de 4 dias, seria o 4x3, vamos dizer assim, né? Ficou difícil de você fazer essa matemática, né? Dos 32 para os 36. Das 32 horas para as 36. Mas aqui menciona... então, mas o problema... Igual aqui, Rudolf. Igual aqui, por exemplo. A gente trabalha de segunda a sexta. Só que ao invés de ter 2 horas de almoço, tem 1 hora e pouquinho. Porque aí dá, tipo... dá as 44 horas semanais. Aí a gente folga. 2 dias, sábado e domingo. Não trabalho. Tipo, então, não poderia ser assim, muitas empresas fazem isso. Na verdade, assim, o intervalo para repouso e alimentação não é computado na jornada. Você não vai contar. Então, geralmente você faz 4 de manhã, 4 à tarde, segunda a sexta, e 4 sábado, se for o caso. O sábado é um dia útil, que pode não ser trabalhado. Né? Mas sábado é um dia útil para todos os efeitos. Uhum. Então, você pode espalhar dentro de segunda a sexta essas 44 horas. Então, você pode fazer, por exemplo, 9 horas de segunda a quinta e 8 na sexta. Aquelas 4 horas do sábado, você compensa trabalhando 1 a mais de segunda a quinta. Né? Você pode fazer, como eu disse, 7 horas e 20 de segunda a sábado, direto. Você tem várias maneiras de mexer em horário de trabalho, né, vamos dizer assim, dentro desses parâmetros da Constituição. Né? Então, a Constituição dá esse parâmetro de 44 e 8 por dia. Dentro dele, você vai, né, mexendo, vamos dizer assim, nos horários, respeitando. Isso. Professor, então, mas assim, pelo que eu vi na PEC, meio que engessa para esses 4 dias. Engessa para esses 4 dias. Esse que é o problema, encaixar todo esse horário aí nesses 4 dias. Né? Então, isso vai ter um problema muito grande para as empresas, mesmo que tenha esse prazo aí de adaptação, porque isso, eu estava dando uma pesquisada nesse tema, isso vai representar mais ou menos, estão dizendo, né, os economistas, uma redução de 30% da produtividade, né? Vamos dizer assim, do horário de trabalho das empresas. As empresas, elas vão ter que repor essa perda de mão de obra, né? De tempo de trabalho. E essa reposição, fatalmente, será repassada para o consumidor, né? Para os preços dos serviços, o que for. Isso vai ter um impacto. Isso, sem dúvida, vai acontecer. Né? Não dá para você fazer uma redução dessa sem ter antes estudos, né? Para saber o que está acontecendo, qual vai ser o impacto disso, etc. Até é interessante, não sei se vocês viram, teve uma entrevista dessa deputada. Ela foi perguntada se ela fez algum estudo, ela não sabia. Ela né? falou que é muito... Ela não sabia. Ela meio que desconversou, eu até mandei aqui pro Rudolf. Cadê a minha conversa aqui? Com você? Pegar aqui. Teve um estudo que fizeram durante 6 meses. Só que não foi por essa deputada, né? Foi uma organização... Cadê? Clica no... Tem um estudo disso aí, né? O Wiki... Vou pegar aqui, peraí. Aqui, ó. Lá. Então, é 4-Day Week Brasil, né? Então, eles fizeram um estudo, tudo é positivo. No estudo deles... Tudo seria bom. Mas eles mencionam pelo lado de bem-estar da pessoa, né? Então, das pessoas. Aumentou a produtividade das pessoas, as pessoas ficaram menos tensas, ficou mais felizes, tiveram mais tempo para a família. Existem argumentos positivos de ambas as partes. Os argumentos favoráveis à PEC são justamente esses. Você melhora a saúde mental, ele vai ter mais tempo, o trabalhador vai ter mais tempo com a família, você evita o aparecimento de doenças ocupacionais, principalmente essas doenças do momento, né? Síndrome de burnout, etc, burnout, estresse. Né? Então você diminui acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, tem esse fator positivo. Por outro lado, essa questão da produtividade não dá para ter certeza se vai aumentar, ainda mais no país que a gente vive. Né?
Produtividade é tudo aquilo que o empregado produz numa unidade de tempo. Né? Então, se ele produz, por exemplo, R$1.000 no mês, né? Você não consegue pagar para ele 1.500, senão a empresa ela não vai para frente, porque o empregado ele tem que receber aquilo que conforme aquilo que ele produz. Se você está diminuindo a jornada de trabalho numa canetada dessa, vai num projeto de lei, óbvio que a produtividade vai cair, porque não tem como você dizer que não. É número. Ele não vai produzir a mesma coisa porque ele vai estar trabalhando menos tempo. Né? Mas em outros países isso aconteceu. Tem que analisar a situação desses outros países. E a cultura totalmente também, né? diferente. Né? Tem estudos, por exemplo, que o trabalhador americano, ele em 1 hora, ele produz 4 vezes mais que um empregado brasileiro. Eu estou dizendo que o empregado brasileiro é pior que o americano? Não, não é isso. É que o americano ele tem instrumentos facilitadores que ajudam nesse aumento da produção. Então, por exemplo, ele tem mais tecnologia, ele tem mais competências técnicas, gerenciais, porque ele tem uma educação melhor, né? Então, ele produz mais, obviamente ele vai ganhar mais. Então, aí você pode pensar numa redução, porque ele está produzindo mais. Agora, no Brasil, por enquanto, acho difícil você pensar nisso em razão dessa produtividade. Para entender a produtividade, eu vou fabricar suco de limão. Eu posso fazer esse limão sozinho lá no espremedor. Eu posso usar uma máquina, aí eu vou conseguir produzir 10 copos. Eu posso pegar uma máquina enorme, eu vou produzir 50 litros por hora. O Brasil está espremendo limão ainda numa máquina pequena. Os Estados Unidos tem a máquina lá que faz 50 litros. Porque tem mais tecnologia. Então, obviamente que lá você pode falar nesses países, Bélgica, Austrália, que são países que diminuíram a carga horária, né, a jornada de trabalho, porque eles produzem mais, eles são mais tecnológicos, eles têm mais... A educação deles é melhor, o sistema educacional é melhor, então prepara melhor para o mercado de trabalho aqueles empregados. Então, eles chegaram a diminuir esse horário assim? Esses países têm ideia? Sim. Eles trabalham mais ou menos... Desde a década de 50 eles vêm diminuindo, né? Então tem países, por exemplo, a Austrália, se não me engano, já diminuiu para 36. Tem países que já diminuíram a carga, mas só que lá, eles já têm uma... Eles fizeram muitos estudos antes, eles fizeram testes para saber se prepararam para isso. Preparando. Né? Agora, no Brasil, atualmente, aí tem um outro fator. Carga tributária. Você tem um sistema tributário complexo, extremamente alto, tanto para o empregado como para o empregador, né? Então, por exemplo, a folha de pagamento hoje de um empregado nas empresas pode chegar até, dependendo da situação, 90%. Praticamente o dobro do salário dele. Não, doutor, e até o Rudolf estava me mostrando lá, eu falo, caramba, olha só, quanto que é descontado do funcionário. Sim. Não só da empresa, a empresa também paga bastante, mas o funcionário... Sim, ele tem imposto de renda, ele tem INSS, ele também paga. Então, assim, é uma carga tributária complexa, alta, com esse problema que eu falei da baixa produtividade, e aí você ainda diminui a carga. Então, eu acho que no Brasil, antes de se fazer isso, que eu acho que é uma discussão que é válida, né? Acho que é válida você discutir redução de jornada, tudo bem. Mas antes de fazer isso, tem que se preocupar com outros assuntos. Tem a reforma tributária, vamos ver como é que vai impactar os cofres das empresas, dos empregados. A reforma tributária, a gente já teve o Hamilton aqui. Sim. Ele falou que vai aumentar o imposto. Até 2030, isso, ele vai aumentar. Exatamente. Então, como que eles querem que diminua o serviço? Exatamente. Sendo que vai aumentar a carga tributária. Porque, eu tava estudando essa PEC, eu até, antes de estudar, eu era contra. Uhum. Agora, não sou a favor ainda, porque tem muitas coisas para poder fazer antes de chegar nesse projeto. Mas é um projeto interessante que pode dar certo. Mas antes disso... Você tem que ter, fazer um caminho antes de chegar nesse final, vamos dizer assim. Porque né? o governo não faz a parte dele primeiro, para depois os empresários fazerem a parte deles, que é diminuir a carga tributária. Diminui a carga tributária.
dá mais igual você estava falando nos Incentivos para as empresas, nos né? outros países, a cultura é melhor. Por que não dá mais cultura para o brasileiro? Educação, exatamente. Incentivo para o brasileiro, mas incentivo real. Para se preparar melhor, Exatamente. se qualificar melhor. Apareceu aqui várias pessoas aqui também já falando, inventores, escritores, que têm dificuldades de viver de escrita, Uhum. viver do invento deles. Porque é difícil no Falta Brasil. incentivo, né? Exatamente. Agora, o Brasil, se conseguir, e dá para fazer, se conseguir, primeiro, fazer essas partes, tributária, a parte cultural, dá para... Mais tecnologia, mais investir tecnologia, mais tecnologia. exatamente. Eu fico imaginando um hospital nesse caso, que funciona 24 horas. Como que eles iam ter que... Então, vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui mais perto da gente. Comércio, por exemplo. Loja de shopping, que funciona geralmente 6x1. Uhum. Então, você tem lá uma loja de roupa no shopping, você tem lá 10 vendedores. Amanhã, você reduz para 4x3. Ele vai ter que repor, porque ele não consegue, não dá mais. Aqueles vendedores só vão poder trabalhar 4 dias na semana. Tem que ter mais vendedores. Vai faltar 2 dias ainda. Na verdade, 3, né? Porque eles fazem escala e tal. Uhum. Vai ter que contratar. Se ele não repassa esse custo, ele vai quebrar, não vai ter jeito. Porque a conta dele não vai fechar. Então ele vai ter que repassar esse custo. Aí você começa a fazer uma cadeia de... né? Tudo ia subir muito, subindo, né? Aí é aquilo que os economistas falam, vai gerar mais inflação, aumento de taxa de juros. Eu acredito que pro varejo é bem pior, talvez. Farmácia que funciona 24 horas. Sim, então, porque igual você estava falando, o varejo em si, a margem deles, eu estava vendo lá das grandes, são pequenas. Pequena, né? Porque eles brigam por preço. Então, se eles tiverem que aumentar o custo com funcionários, como que vai ficar? Eles vão quebrar mesmo. Sim. Agora, dá para fazer também, é por isso que eu digo, não precisava de uma PEC. Por meio de uma lei ordinária, você poderia melhorar o sistema 6x1. Por exemplo, coloca lá, olha, a cada 15 dias, uma folga aos domingos e uma na semana. Então tem 2 folgas. Então a cada 15 dias, uma semana, uma folga. Na segunda semana, 2 folgas. Uma no domingo e uma na semana. Então você tem jeito de melhorar. Flexibilizar. Mas 6x1, eu sei que é complicado. É desgastante mesmo. Sim, O cara complicado, tem sim. pouco tempo pra família. Às vezes domingo ele vai trabalhar, vai folgar na terça. Mas igual também. Mas você conseguiria numa lei ordinária, ou a própria convenção, a própria categoria, por meio de convenção, poderia, né, tentar melhorar um pouco o sistema 6x1. Né? Mas igual, aí o governo tem que ajudar também. Porque igual, é difícil Exatamente. 6x1, tudo atualmente? Só que igual, estima-se que gasta-se 4 horas por dia só de ônibus. Dependendo Só de locomoção. da locomoção. Muita gente trabalha em Santos e mora em Praia Grande. Horário de picos de ônibus é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Exatamente. Como que fica? Por isso que eu digo, por isso que nesses países que reduziram, dá para, porque lá o transporte público é mais eficiente. Então tudo lá é melhor. Então aí dá para se pensar no Brasil, enquanto você não melhorar toda essa infraestrutura tributária, essa infraestrutura de tecnologia, de educação, não vai conseguir, vai ficar muito difícil, eu acho. Nos né? países que você citou que fizeram e estão dando certo, tudo também igual. Não tem 13º salário Não, e férias não é de um mês. não. Nos Estados Unidos, as férias você negocia com o teu empregador e depende muito pouco do tempo de E serviço. não é remunerado, Não é né? remunerado, daí eles têm, Quanto acaba mais sendo antigo, 2 você tem semanas um tempo no maior de férias. Quanto mais novo no serviço, menos tempo, férias menor. Lá prevalece muito o negociado sobre o legislado, né? O Brasil não. O Brasil tem um sistema de legislação mínima. Professor, mas me explica o Jean até hoje, mais cedo, estava até mencionando, né? A gente estava falando sobre isso. Ele falou, mas vai acontecer o quê? Questão de burnout. Uhum. Ou o funcionário vai trabalhar lá 4x3 em uma empresa, mas aí vai ter outros dias e para poder ganhar mais, acaba Então, tendo vai um fazer 3 segundo... por 4. eu vi uma entrevista daquele Samidana, que está no Sim, Economista do Pânico, né? Aham. Ele falou isso, ele falou, olha, pode acontecer
que as empresas coloquem os trabalhadores na informalidade, para não ter que pagar esse custo todo e não ter essa limitação. Então, deixa o cara sem registro, vai em carteira, ou, sei lá, contrata via PJ. Um achatamento de salário. E aí, essa pessoa que está ganhando menos vai acabar nos 3 dias Trabalhando tendo que fazer Uber, etc. Vai acabar trabalhando mais do que antes. Ele falou exatamente isso. Existe essa possibilidade. O Guilherme vibrou né? com essa possibilidade. Ele, opa! Pra mim, quanto mais trabalho, melhor. Isso aí. Então, ele falou exatamente o que você está me perguntando. Ele falou, pode gerar isso também. Pode acontecer isso. Né? Agora, vê bem, tem certas Brincadeira, categorias que rapaziada. já tem uma jornada de trabalho reduzida. Então, assim, bancário, 6 horas. Quem trabalha com telefonia. Advogado, 4 horas. Médico. Call center, né? Call center. Call center. O médico também, 4 horas, para 3 salários mínimos. Engenheiro, 6 horas. Você tem várias categorias Que já tem essa que já redução. tem. E tem também aqueles trabalhos que são exaustivos, turno ininterrupto de revezamento, também 6 horas. Está na Constituição também. Então você tem maneiras de encontrar, vamos dizer assim, uma redução de horário para outras categorias que não essas que já tem legislação própria. Então, essas outras categorias poderiam lutar, então, para Poderiam poder por meio conseguir... por meio dos seus sindicatos, né? Então, é que assim, os sindicatos no Brasil não são todos que têm força, né? O sindicalismo do Brasil não é algo... tem vários fatores, né, envolvidos. Sim. Mas ninguém melhor do que o próprio sindicato da categoria para entender qual é a necessidade dela. Olha, precisa ser 6x1. A atividade da minha categoria precisa ser 6x1, tipo comércio. Vai, Aham. né? Então, nada mais do que eles estabelecer por meio de convenção acordo coletivo, ó, um sistema de folga pra um pouco nós é melhor, melhor 2 folgas numa semana, uma na outra. Nada melhor do que a própria categoria. Eles têm que saber o que é melhor. Né? Agora, por meio de lei, toda vez que você tem muita intromissão do Estado, né, você acaba engessando um pouco as coisas. Então, eu não sei se por meio de PEC vai resolver o problema de fadiga, etc. Será que vai? Professor, até para o pessoal entender, então, por exemplo, a PEC, ele está em votação ainda, né? Pelo que eu... Não, ainda tem um caminho enorme, né? Ela conseguiu as assinaturas, porque precisa de 1/3, né? De uma das casas. Mas ainda pra não conseguir. conseguiu. Ela conseguiu. Conseguiu? Então agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, analisa a constitucionalidade, né? Aí passa por uma série dentro do jurídico da própria Câmara. Aí vai para votação, tem que votar em 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado, com 3/5. Então são 308 deputados, 49 senadores, 2 turnos em cada casa. Aí pode acontecer de altera o texto, aí volta para a Câmara, volta de novo. E eu acho que a atual composição, a gente estava até conversando antes, a atual composição do Congresso, acho difícil conseguir passar, eu acho. Porque virou um pouco ideológico, né? Sim. Quem Acaba sendo, assinou, a maioria é deputado de esquerda, até porque vem a proposta de uma deputada do PSOL. E aí os contrários são de direita. Que hoje acho que tem maioria então, para conseguir 3/5 eu acho bem difícil. Mas tem que aguardar. Né? De qualquer forma, se acontecesse, ia ser pro ano que vem ainda mais um ano, lá, né? ou seja, 2026, 2027 eu acho, para frente. Acho que vai demorar. Entendi. Não vai ser para agora. Mas é igual você falou, já teve uma outra PEC parecida. 2020, Tem, então. né? Por isso que eu digo, se ela quisesse, essa deputada... Ela poderia trabalhar dentro daquela, né? Trabalhar dentro dessa. Pede para integrar lá a Comissão de Constituição e Justiça com esse projeto para dar andamento. Ela quis parece um pouco de... Para chamar... de holofote, sim, né? Porque, sim. quer queira ou não, é uma publicidade... Né? Quem não quer trabalhar menos e ganhar a mesma coisa? E é muita publicidade, né? Porque todo mundo tá falando, né? todo mundo tá falando todo sobre mundo, isso. né? Teve manifestação na Paulista, né? Então para ela foi uma publicidade enorme, né? Mas igual, começou com um movimento de um vereador do Rio de Janeiro que esqueci o nome do movimento dele, Vida Após o Trabalho. Eu vi alguma coisa assim. Não lembro, o nome é mais ou menos esse. E com base nisso, ela pegou e apresentou a PEC.
com base nesse Mas movimento eu vi uma desse... entrevista que eu ela anotei, deu, deixa eu ver. que perguntaram pra ela se ela fez É algum um vereador estudo. do Rio. Se ela fez algum estudo. Então, e ela falou que não. Vida ela além não do sabia. trabalho. Vida além do trabalho, exato. É isso mesmo. É um vereador do Rio de Janeiro. Então ela isso. falou que não fez estudo de impacto. Ela tergiversou, né? Não sabia, não sei... Mas- não- Igual, é fácil você colocar algo no ar, Ainda mais algo dessa magnitude, né? né? Desse impacto que pode ter, né? Ela deveria ter feito antes. Será né? que é que assim, hoje em dia, infelizmente, o Brasil não somos brasileiros. Ou somos direita ou somos esquerda. Virou um fla-flu, né? Exatamente. Infelizmente, isso está acontecendo. Se politizou tudo hoje. Não pode, a gente tem que tirar isso daí. Independente de Tem que quem analisar colocou, A exato. gente Tecnicamente, tem que, como deve ser, exatamente. Temos que colocar ali, olha só, eu não sou Bolsonaro, não sou Sim. Lula, tal, eu sou brasileiro. Isso, perfeito. Qual é o melhor caminho pro Brasil? Será que as pessoas Então, hoje eu não em sei se dia essa deputada pensou assim. conseguem, Essa é a minha- tipo, pensar assim? Porque igual Então, esses hoje, não. os manifestantes, será que eles sabem o impacto que vai ter? Se eles souberem e estão manifestando de uma Uhum. forma bem firme, eles sabendo o que estão fazendo, ok. Mas será que sabem? Ou só porque tá aparecendo na mídia, que parece ser uma coisa boa, vou folgar mais um dia, que bom. Será que é por causa disso que eles estão fazendo? Tem muito interesse envolvido, né? Político, né? Infelizmente. Professor, eu vi um comentário, né? Até achei interessante, assim, questão de... para nós analisarmos. Ele estava mencionando, né? Que isso lá no século XVIII... Perdão, século XIX. Lá na Grã-Bretanha, o Robert Owen, ele entrou com aquela... Na época, se trabalhava 16 horas por dia, era essa a média. Então daí ele entrou com aquele plano lá, 8-8. Isso, 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas para descanso. E daí na época falava-se que... Era uma distribuição justa, que eles falam, distribuição justa do trabalho, né? Sim. E daí muitos falavam que era justa, mas muitos falavam assim, olha, não vai dar certo porque as empresas vão falir, as indústrias naquela época, tudo mais. E acabou se aplicando, e aqui no Brasil foi em 1932, com o Getúlio Vargas. Né? Até historicamente, o dia 1º de maio é considerado o dia do trabalho, porque foi uma manifestação que teve em Chicago, em 1886, para a reivindicação era justamente reduzir a jornada para 8 horas. E aí teve um confronto muito grande com a polícia e mataram... Muitos trabalhadores, né? Mataram alguns manifestantes. E aí, 3 anos depois, num congresso que teve em Paris, foi estabelecido o dia 1º de maio como Dia Internacional do Trabalho, em razão dessas manifestações. E no ano seguinte, 1890, reduziu para 8 horas. Entendeu? Fala, Guilherme. Guilherme, tem uma dúvida, Guilherme? A mão na mesa, desculpa. Tá. E aí, em 1890, reduziu para 8 horas. Os Estados Unidos reduziu para 8 horas. Mas foi justamente uma reivindicação de redução para 8 horas. Né? Depois, isso acabou vindo... Geral, em outros países, né? Daí em 1932, o direito do trabalho, aplicou-se no Brasil. O direito do trabalho ele surgiu, dentre vários motivos, justamente para regulamentar esse tipo de, vamos dizer assim, de questão, né? Porque antes, vamos dizer, o direito do trabalho surgiu com a Revolução Industrial, surgimento das máquinas a vapor, etc. Então, os trabalhadores vieram do campo para as cidades em busca de trabalhar nesses grandes centros industriais. Como tinha liberalismo econômico, as partes eram livres para contratar, como se fosse, 2 particulares num contrato de locação, eu vou alugar meu imóvel para ele, nós somos livres para contratar, eu e ele. Eu vou colocar o preço do aluguel, se ele quiser pagar bem, se não quiser, colocamos lá as cláusulas, respeitando, lógico, bons costumes, etc. Mas somos livres. E era assim. Então, Tanto que eles colocavam lá, vai trabalhar 16 horas. 15 horas. Você não quer? Como tinha muita mão de obra, você não quer, o próximo da fila vai querer. Então, assim, não tinha intervenção do Estado. Então, se passou a perceber que explorava o trabalho das mulheres, das crianças, cargas horárias super exaustivas.
Falou, precisa que o Estado... Aí sim, o Estado tem que vir aqui e colocar limite. Vamos limitar, entendeu? Aí limitou 10 horas. Primeiro limitou o trabalho das mulheres, dos menores, limitou carga para eles. E assim surgiu o direito do trabalho, como, vamos dizer assim, um equilíbrio nessa balança contratual entre empregado e empregador, né? Como é o Sim. Código do Consumidor. Né? Numa relação de consumo, se entende que o consumidor ele é inferior. É a parte mais fraca Mais ali fraca do... na relação consumerista do que o prestador, fornecedor do produto e serviço. Então, o Código do Consumidor ele tem regras protecionistas para equilibrar a balança, como é o direito do trabalho. Por isso todo mundo fala, o direito do trabalho ele é... o empregado vai entrar, vai sempre ganhar. Tem uma razão histórica para isso, né? Você tem regras mínimas que a gente entende que são... A doutrina entende que é princípio de dignidade, vamos dizer assim, de convivência mínima entre empregado e empregador, que as partes têm que observar. Então, se eu quero contratar ele para minha empresa, eu sou livre para contratar até o mínimo da lei. Então, eu não posso contratar mais que 8 horas por dia, eu não posso contratar sem intervalo para refeição e descanso. Eu tenho que observar esses parâmetros, dali para mais, nunca dali para menos. Perfeito. Né? Então, e a duração do trabalho é um tema que geralmente que foi vamos dizer assim, uma das causas de surgimento do direito do trabalho, né? Uhum. Limitar as jornadas porque havia muita exploração, né? Sim. E daí a questão é assim, se na época, né, colocou o 888, 888 que eles começaram, e falavam, ó, não vai dar certo, e acabou dando certo porque o mercado acabou tendo que se reajustar. Será que com essa PEC, né, nesse nível aí, claro, com os devidos acertos aí, talvez alterações, o mercado não ia se reajustar? Então, antes de 88 era 48 horas, não era 44. Em 88 reduziu para 44. E o mercado se ajustou. Agora, uma redução de 44 para 32, 36 tá lá, mas eu falei, a conta tá meio estranha, a conta que foi feita. Não ia bater ali. Né? Não vai bater, mas vamos... Baixa 4 tem várias horas, né? implicações. Por exemplo, essa divisão que você falou, 888, ela tem causas biológicas, que é para o empregado ele ter tempo de descanso, lazer, recuperação física, mental, etc. Tem um fator social, né, para ele ter tempo com a família dele. E tem um fator também econômico, que chama-se justa divisão do trabalho. O empregador ele vai contratar os empregados em número suficiente para o tempo que ele vai permanecer aberto, funcionando. Aberto que eu digo funcionando, né? Que a empresa dele vai funcionar. Então, você vai funcionar 24 horas e eu posso contratar no máximo 8, ele vai contratar um número de empregados para suprir conforme o tempo que ele precisa estar aberto. Então, tem 3 para fazer as 24. Sim. Quando você muda isso abruptamente, ele vai ter que se reenquadrar. Esse reenquadramento dele vai aumentar custo. Vai ter uma série de implicações, sem contar... E com esse horário, eu acho que não seria nem para 4, vai mudar seria... o divisor do valor da hora. Eu acho que hoje o divisor é 220. Como é que você faz esse cálculo? Você tem 44 na semana. Você trabalha 6. Você considera 6 dias. 44 por 6 dá 7,33. Multiplica por 30 dias no mês, dá 220. Se você vai reduzir para 36... E se você considerar que sexta, como ele falou, vai ser só de segunda a quinta, sexta e sábado como um dia útil não trabalhado, como é o caso do bancário, por exemplo, você vai dividir por 6 também. E aí, 36 por 6 vai dar 180. Aí tem que fazer a conta, acho que 180. O divisor hora. Ou até menos, 160. Você vai ter que fazer, vai mudar o cálculo da... Nossa, né? Muda o valor da hora. Como é o bancário, o divisor do bancário é 180, porque ele faz 6 horas e 30 semanais. Então, quando você vai calcular o valor da hora de trabalho dele, você não divide por 220, você divide por 180. Mas eles fazem 6 horas, mas acabam trabalhando até... Se for gerente, faz 8, pode fazer 8, né? Se ele tiver eu tenho alguns amigos que eles fazem, acho que hora extra, se ele for gerente e tiver aquilo. 1/3 de cargo de chefia, ele pode fazer 8. E tem o cargo de confiança, que é aquela confiança genérica, que é o chefe de agência filial. Aí ele nem registra horário, aí ele não tem nem controle de horário. É cargo de confiança, ele pode demitir, admitir. Professor, e questão da... Não, é só uma coisa, assim, a questão da hora extra, por exemplo.
vamos supor, então mudou para 36 horas. Daí a empresa fala, tudo bem, vamos continuar o mesmo horário, eu vou te pagar, Não dá. mas as outras horas, hora extra, você vai trabalhar por igual. Então, o problema é que você tem limitação, né? Hora extra você pode fazer até 2 por dia, né? Se for necessidade imperiosa, que é força maior ou concluir serviço inadiável, etc. Você pode fazer até 4, pode fazer até 12 horas. Uma situação de exceção, né? Força maior e tal. Mas você pode fazer 2 por dia só. Como é que você vai fazer? Você vai fazer um dia a mais, 8 horas, não tem como. Entendi. Não ia... Não dá pra encaixar na possibilidade de... Né? Por exemplo, eu vou pagar a tua sexta-feira, pago como hora extra. Você vai fazer 8 extras. Daí não daria. Dá, entendeu? Não teria como. E fora também que se mesmo que desse, é aquele negócio, tudo ia subir muito, né? Porque Muito. ia repassar pra... Por isso que eu digo, eu acho que Ou ia o voltar melhor- também, algumas coisas ia voltar à informalidade. vai acontecer isso. Certeza que vai. Ou Porque- vai pra PJ, que hoje o Supremo tem validado algumas contratações de PJ, aquele tema 725. A gente tem visto aí, né, algumas contratações sendo válidas, admitidas como uma forma de terceirização e tal. PJ não tem horário, não tem nada, é PJ. Mas, Ivan, mas para o todos os efeitos, ele é entre aspas, uma empresa, vamos dizer assim. Ou vai para informalidade, vai ficar sem registro, né? Fica sem registro, trabalhando informalmente. E aí também tá informal, não vai ter limite. O empregador vai pro risco, deixa ele entrar com a ação ou faça um acordo lá na frente. A cabeça do empresário, às vezes, vou pro risco. Ou vai demitir realmente, não tem jeito. Ou vai fechar a porta, eu não consigo sobreviver assim. O cara fecha, não vou empreender mais no Brasil. Entendeu? Eu vi um economista, não sei onde foi que falou. Ele falou, pensa na cabeça do empresário hoje, vale mais a pena para ele ganhar 14% ao ano em título do governo do que empreender sob esse risco todo que você tem de legislação trabalhista e tal. Eu ponho meu dinheiro aqui, ganho 14% ao ano, tá tudo certo. Título do governo, Né? entendeu? Por causa desse custo. Então, assim, eu acho que o 6x1 deveria ser revisto. Realmente é um pouco exaustivo. Mas de uma outra maneira. Ou por meio de convenção, acordo coletivo, deixar o sindicato, os sindicatos resolvam, ou uma lei ordinária traçando alguns limites, na 6x1, tem que ter a cada 15 dias um domingo, outra folga, colocando um balizamento um pouquinho melhor, né? Do que dar uma canetada dessa assim, reduzindo para todo mundo, todos os setores de uma vez só, vai ser complicado. Mas eu acho válida a discussão, tá? Eu acho que a discussão das... É que virou PEC, é aquilo que eu te falei, virou PEC 6x1, mas não tem nada a ver com 6x1, tá reduzindo... É porque todo mundo fala, né? Tá esse mudando nome a duração do trabalho. A duração do trabalho hoje é 44, 8, 220. Tá mudando para 36, 4 dias na semana. Tem nada a ver com 6x1. Uhum. É que aí o 6x1 não dá mais pra você fazer 6x1 no sistema Mas é desse. igual você falou, já tem uma furada que... Aparentemente quatro tem. dias da semana eu não sei qual... teria que ver qual foi a ideia do legislador, né? Entendeu? E uma pergunta... Tem vídeo. Se não me engano, aquele deputado Nicolas, ele fala exatamente dessa furada aí do horário. Ele menciona a questão que não bate o horário, que não bate o horário. Eu não sei qual foi a intenção dela, né? Da deputada. Deve ter tido alguma intenção de não bater o horário, pra você saber o porquê. Entendi. E daria para fazer, monitorar a implementação da eficácia da PEC? Se Como fosse assim, né? aprovada, por exemplo, se fosse aprovado. Como que a gente ia monitorar, como que estava implantando, como que estavam se saindo? Então, eu acho que tem que ter um período de transição. No caso aí, seria 1 ano, né? Eu acho pouco. Mas teria que ter um período de transição. E depois do período de transição, é fiscalização. Ministério do Trabalho. Fiscal do Trabalho que vai as empresas fiscalizar se os horários estão sendo cumpridos. Como é feito hoje, né? Tem uma fiscalização que vai. E ação trabalhista mais ainda. Para mim é ótimo. Eu atuo na área, tudo bem. Mas assim, mais ação. Vai ter mais ação. O senhor conhece muitos empresários. O senhor age até na área patronal, né? Na patronal, Qual foi a visão, assim, do pessoal que você já conversou, assim, dos empresários? É um empresários? misto de preocupação, né?
e com ceticismo. Eles acham que não estão preocupados, mas ao mesmo tempo acham que isso é difícil passar. Mas há uma preocupação, claro. Vai ter que adaptar tudo, né? Alguns setores mais, outros menos. Nosso setor de comércio vai impactar muito. Restaurante, né? Sim. Farmácia. Inclusive parece que ele veio do setor de farmácia, esse vereador do Rio, se não me engano. Eu não cheguei a Falaram ver, isso, não mas sei se é acredito verdade, parece que é. Igual, algumas áreas talvez nem impactasse, igual você mencionou. Algumas não. Igual você mencionou. Já tem algumas áreas que já são assim. Talvez a área de tecnologia... Isso que eu falei, por exemplo, quem trabalha em turno de revezamento já estaria enquadrado, porque você faz 36 na semana. Então, talvez na área de tecnologia, a gente conseguindo O home office, né? Então, implantar, além do home office, implantar também tecnologias, igual os robôs hoje em dia, para automatizar funções, talvez dê para se adaptar. Mas tem funções que não tem como. Você vai numa praça de alimentação no shopping. Eles vão trabalhar... domingo não trabalha. Mas domingo é a hora que você tá lá com a família que quer sair. Tem que estar alguém trabalhando ali. E agora? Por exemplo, você pode até... Dá até para automatizar. Por exemplo, o cargo de atendente, por exemplo. Você coloca lá uma máquina, você pede lá o que você quer e tal. Mas você está tirando o mercado de trabalho. Então, essa maquinização acaba tirando, lógico, o mercado de trabalho das pessoas. Tem prós e contras, né? Pode acontecer com as empresas. Falar, tá bom, então eu vou começar a trocar eu vou automatizar tudo. O que der eu vou fazer. Para não encaixar nesse meu custo aqui. E aí o que eu falo, interfere numa canetada dessa, interfere no que eu falei, no fator econômico. Quer dizer, aquela empresa já tinha uma divisão do trabalho de uma maneira, de uma hora para outra ela vai ter que se readequar totalmente, entendeu? E vai ter custo, não vai ser. O pessoal está comparando muito com outros países, não dá para fazer muito essa comparação. Né? Acho difícil, como eu falei, são países mais desenvolvidos. Foi o que eu comentei. É diferente, tem diferença de carga tributária, diferença de tecnologia, é tudo diferente. Eu acho que o Brasil primeiro tinha que fazer a sua lição de casa para depois pensar nisso. Por exemplo, acabar com certos privilégios que tem hoje. Né? Eles não começam por eles lá primeiro, exatamente. Né? Eu só não mencionei quem era, mas assim, né? Eu vi um comentário, né? Eles quanto assim, custa, quanto né? que se essas trabalha, mordomias de Câmara, Senado, etc. Esse custo, se conseguisse reduzir isso, já não, mas igual, doutor, igual. Você trabalha todos os dias de terno. Você tem auxílio terno? Não. Uma OAB não te paga auxílio terno? Não. Eles têm, né? Auxílio terno. Plano de saúde, eles têm tudo, né? Tem. Então, isso que eu digo, se começar a fazer a lição de casa, vamos começar a pensar sim, diminuir. Né? Mas sem fazer, vai ser difícil. Eu acho, né? Vai ser difícil. Mas tem gente que defende, eu vi, com argumentos muito fortes, que melhora a produtividade, justamente para a questão de higiene mental e tal. Mas eu tenho dúvida. Se no Brasil... acho que em outros países, sim. No Brasil, acho que ainda não. Esse Brasil aí... Reconnect. Eles falam que melhora não, eu vi um bastante. outro também, eu não lembro onde eu li algum artigo, já tem umas 2 semanas. Eu não lembro quem era. Eles usam até o exemplo daquele do Henry Ford. Na época, volta de novo. Que ele falou que era a jornada de 8 horas, porque o pessoal ia trabalhar de uma forma mais eficaz e os carros iam... ele fez a linha de produção, né? Exato. Então, aquele cara só montava a porta, o outro só montava o pneu, então ele tinha... Aí veio o toyotismo, né? E aí falou, não, é sob demanda. Então... a produção era conforme a necessidade que tinha de estoque, né? Então, mas realmente... Mas é igual tudo. O pessoal fala, menciona né? essas histórias. Henry Ford, assim... não sei quem tava falando, quando acabou a escravatura, falaram também, não vai dar. Isso que eu falei, de 88 para cá era 48, mudou para 44, e tudo bem. Mas foi uma redução pequena, não foi uma redução muito drástica, mas houve uma adaptação das empresas. Pode acontecer, né? Mas eu acho que agora a PEC tá muito impactante, ela tá muito
A redução é muito drástica. Eu acho Sim, que agora eu com, acho com a realmente- revolução, não, com a revolução da IA, vai acabar o emprego de todo mundo. Não, tem mais emprego do que nunca agora, porque tem muita Sim, gente sim. precisando disso. Então, tem como você reajustar. a tecnologia assim. Sim, andar junto, né? com- exatamente. Só que assim, 36 horas no Brasil, hoje, é difícil. Hoje, atualmente. Eu até acho que daria. O que não daria é fazer os 4 dias da semana. Por que limitar em 4 dias? Você pode fazer as 36 de segunda a sexta. Daria perfeitamente. Né? Agora, É essa questão essa também, limitação concordo. dos 4 dias é concordo. que ficou complicado, né? Esse 4x3, na minha ótica, né? Mas talvez, igual você falou, mas eu- vai voltar pra lá. Acho que será que eles vão lá? Não, Então, eu não sei qual foi a intenção. intenção. Eu né? escutei que, claro, eles vão fazer alterações e no final das contas, esse 6x1 vai ficar 5x2. Tudo bem. Meio que vai limitar pra isso. Aí eu acho que dá pra dar. Eu acho que as empresas conseguem se adaptar. Sem impactar tanto. Sim, sim. Entendeu? Agora, o 4x3, eu acho que vai acontecer, como disse lá o Samidana lá. E você também falou. Eles vão procurar um segundo emprego nesses 3 dias. Entendeu? Ou seja, O a trabalhador não ideia vai de ficar descanso, em casa, eu acho, 3 de- dias. Fica em casa, lá. não tem como Entendeu? Não também. vai. É capaz dele tentar uma segunda fonte de renda. Entendeu? Eu acho, né? O brasileiro não tem essa mentalidade ainda de... Não, eu vou descansar, vou ficar com a família. Né? Não são todos, né? Ele vai querer buscar uma segunda Não, mas renda. a questão também é que, assim, infelizmente no Brasil, tá tudo tão caro que às vezes o brasileiro ele não tem essa opção de falar, eu vou poder descansar. Ele vai ver. Ele precisa ganhar Conta dinheiro, chegando, precisa. Exatamente. Exatamente. Ele precisa alimentar a família. Isso, ele vai Ele vai atrás. ficar 3 dias em casa, ele vai É. falar, eu vou trabalhar. É. E aí, É essa a questão. acaba caindo por terra o argumento de que não, ele vai descansar, né? Ele vai acabar até trabalhando mais. Pode acontecer. Sim. Porque aí é o que a PEC quer fazer, que é melhorar A qualidade de de vida, Acaba piorando. acaba piorando. Vai acabar piorando, Tem se que- acontecer isso. A gente tem que analisar isso, eles têm que realmente Eu acho fazer que um projeto estudos pra desse isso. tinha que ser muito bem discutido antes com, com os setores da sociedade, né? Não dá para apresentar assim, pum, olha aí. Tinha que ser muito bem ainda discutido antes. Fazerem um estudo. Ouvir né? empresários, representantes dos trabalhadores, ouvir todo mundo, tentar chegar às vezes no meio termo. Chegar num consenso, num né? consenso. Olha, acho que aqui dá, aqui não dá, tá muito, né? Vamos tentar primeiro aqui, segue esse caminho, segue o outro. Não apresentar, por isso que eu digo, acho que a proposta teve um pouquinho também de interesse político, de ganhar, né, Sim. popularidade. Exato. Tá, todo mundo só fala disso em todos os Ela lugares. ficou conhecida, né? Eu não conhecia o nome dela. Nem eu também antigamente, não. agora- E ficou conhecida e isso que vai ter manifestação. Entendeu? Então, ela ganhou notoriedade com isso, Não, bastante. então, mas será que, igual eu pergunto novamente, será que as pessoas que vão na manifestação sabem o impacto disso? Se nem ela sabe, nem Sim, ela que apresentou o projeto, será que essas pessoas... Mas agora eu fiquei sabem? numa. Assim, em 2019, quando foi apresentado, não houve tanto impacto quanto esse, né? Não, porque não teve mídia, Cara, não teve... Não me pergunto por quê, mas não teve. Agora, isso que eu fiquei. ela deu essa mídia, ela tem esse, vamos dizer assim, esse talvez, mérito de dar a mídia pro é. negócio, né? Entendeu? Não sei se pelo partido dela, que é um partido será que barulhento, né? Eu acredito que seja isso mesmo. Porque já existiu, já, né? Já tinha uma PEC em 2019, então. Tinha, mas eu também não sabia. Eu vendo a questão do 6x1, e Que aí descobriu que teve eu vi uma um de- artigo que falou, já tem uma PEC assim. Aí eu fui Olha aí. ver, entrei no site da Câmara e realmente tem. E não foi mencionado. Com a também. diferença que eu digo dos 10 anos, não limitar em 4 dias, é bem parecido, mas não tem... A limitação dos 4 dias é que eu acho que ficou sem sentido, entendeu? Se fosse os 36 horas distribuído nos 5 dias, acho que seria E viável. já seria um É, ganho, poxa, muito grande, né? sim. 7 horas e 15 minutos por dia, praticamente, né? Daria 36 por 5, né? 7, por aí. 14, 21, 28, 35. Não, ou você faz 8, 8, 8, 8 segunda, quinta e 4 na sexta, meio período na Meio sexta. período. Ficaria bom também. Entendeu? Que tem. Em vez de você fazer meio período no sábado, você faz meio período na sexta. E o sábado e o domingo livre. Então você fica com a sexta à tarde, sábado e domingo. Mas Entendeu?
Que tem lugares que já fazem isso, A né? gente fala sábado e domingo também, mas é diferente, né? Não é sábado e domingo, é 2 dias da semana. 2 né? dias da semana. Porque... É que a gente fala, exatamente, o 6 por 1, porque geralmente a trabalha em folga não é escritório, domingo. Olha, porque a gente o- É que trabalha tem no lei que tem que ser um escritório, domingo, né? um domingo por mês e tal. Você vê- Mas a gente sabe que no comércio a folga No dificilmente comércio é domingo. varejista em si. A folga é esse segunda, sábado terça. e domingo é é. Teve um... restaurantes. Por isso que eu digo que deveria ter uma regulamentação para isso. Ó, do 6 por 1, ó, pelo menos a cada 15 dias, uma folga no domingo e uma durante a semana. Então a pessoa vai ter uma semana uma folga só, na outra ela vai ter 2. Então ela vai conseguir se organizar. No domingo eu fico com a família e um dia na semana, um day off, vamos dizer assim, que ela pode... Mas já não existe. vai pagar a conta, vai fazer já uma não coisa. existe isso, que é obrigatório dar o domingo, um domingo. O domingo tem que coincidir uma vez ao mês. Esta folga tem que coincidir. Mas eu tô falando de 2. E Ou dois domingo. domingos. dois domingos. Então, por exemplo, na primeira semana ele folga terça-feira. Na outra semana ele folga terça e o domingo seguinte. Ele vai folgar 2 vezes na semana. Entendeu? Aí na outra semana, uma folga só. Porque o problema melhora, né? Não fica tão sobrecarregado pro cara que faz o 6 por 1. Porque igual brasileiro, domingo, tem que ter, eu acho que o domingo de Ah, folga. tem que ter. Quem Pelo menos gosta- 2 É ao mês tem importante, que sim. ter. Gosta do churrasquinho, ficar com a família, o né, filho, tudo, né? tá. Tem, O cara, tem. por exemplo, o cara que folga dia de semana, o filho tá na escola, etc. O cara não consegue. Eu entendo também a questão do 6 por 1, é Sim. difícil, né? Teve esse exemplo aí de trabalhar de segunda a quinta e meio período na sexta. Pelo menos teve uma certa vez que eu fui fazer um serviço lá no Rio de Janeiro. Ah, E daí eu fui lá, cheguei lá no escritório do cliente, né? Atendi no período da manhã. Daí o pessoal saiu pra almoçar, também foi junto num restaurante. E daí o pessoal ficava demorando pra sair do restaurante. Eu falei, a gente não vai voltar pro escritório? Pelo menos o que ele me falou no dia. Ele falou, não, aqui no Rio de Janeiro, sexta-feira, depois do almoço é folga. Então ali, pelo menos, é uma tradição local. segundo ele, É. eles já vivem isso, já, né? É verdade, né? Tem. Tem certos locais que é assim, né? E você não consegue mudar, não vai ter Sim. jeito, entendeu? Mas assim, o tema é interessante. Eu acho que tem argumentos bons, como eu falei, para ambos os lados. Mas no Brasil, vou te falar, eu acho que tem que ter uma conversa um pouco mais séria antes de Fazer votar uma coisa alteração, dessa, né? Uma Apesar alteração que, dessa. ô, Guilherme, sexta-feira, no final da tarde, costuma ser mais tranquilo, né? Negativo. Não? Meu ramo de Não é. Não, acho trabalho que no é nosso caso, sexta-feira, 5h55, tô ligando. Ah, mas é um ou outro também. É. Às vezes é É pior que é sacanagem. verdade, É, né? não, é. 5h58. Já foi essa época de É. tranquilidade na sexta. 5h58 de sexta, já liga, tá tudo parado aqui. Não tem mais jeito, né? É. Verdade. Né? Então, no final das contas, assim, de fato, é necessário. Eu acho que é necessário Uma- discutir o 6 por 1, mas da forma como tá a PEC, eu acho bem complicado. Eu acho. Então, de qualquer forma, isso, o que vai acontecer, se tiver alguma coisa que acontecer, não vai acontecer em 2025. Eu acho que não. provavelmente... Assim, a política é muito dinâmica, né? Tem muito interesse envolvido. Quando eles querem que um projeto ande, anda, né? E quando não quer que não anda, também... eles- Travam e... É que eu acho que eu falei, a composição atual do Congresso, que está bem mais à direita, né? Acho difícil passar essa PEC, mas eu não dá pra duvidar Mas de acho nada, que se os né? grandes empresários não quiserem, Ah, não vai. não passa. Ah, tem muita Porque força, tem né? lobby. Essas Confederação Nacional da Indústria, esse pessoal é forte, né? Professor, só aproveitando, não é na PEC em si, mas assim, em 2017 nós tivemos a reforma Sim. trabalhista. Tem pessoas que mencionam que, assim, para o trabalhador foi um retrocesso. Hum. Qual é a sua visão nisso daí? Olha, em algumas coisas foi, outras não. Mas, de fato, foi benéfica, né? Assim, acho que para os dois lados, né? Foi mais benéfico Assim, ou não? Olha, Foi mais por para exemplo, empresa. alguns direitos foram retirados, né? Uhum. Então, por exemplo, horas de itinerário, que é as horas de trajeto, residência-trabalho, trabalho-residência, que em certas situações, né? Existia, né? Isso aí. Aquele pessoal que trabalha no local de difícil acesso, não tinha transporte público, o empregador tinha que fornecer a condução. Esse período que, em regra, não é remunerado, nessa situação era.
A reforma acabou com isso. Então, por exemplo, o boia fria, coitado, acabou sendo prejudicado, porque o boia fria é aquele cara que tá no local de difícil acesso, não tem transporte público, aí vem lá um caminhão lá do empregador, pega eles e leva. Ele acabou sendo prejudicado. Uhum. Tirou o intervalo da mulher de 15 minutos do término de uma jornada, dentre outros, né? Tô dando só como exemplo. Uhum. Iniciar uma jornada extraordinária, ela tinha 15 minutos. Que o Supremo, inclusive, julgou isso que era constitucional. O TST primeiro, depois o Supremo. Isso acabou. E várias outras coisas. Por exemplo, compensação de horas que precisava de acordo escrito para você fazer. Então, vou contratar um empregado. Vamos fazer uma compensação semanal. Tipo essa 9 horas de segunda a quinta, 8 na sexta, eu compenso o sábado. Eu precisava de um acordo escrito. Agora, Verbal, pode ser já. verbal, pode ser até tácito para compensações até no mesmo mês. Precisa ser escrito só para compensação semestral, até 6 meses. E aí, de 6 meses a 1 ano, é o banco de horas, que tem que ter acordo com a convenção coletiva. Também mudou. Né? Então, assim, mudou o regime de tempo parcial também. Era até 25 horas, agora é até 26, com possibilidade de 6 horas extras, ou de 26 a 30, sem possibilidade de hora extra. Também mudou. Algumas coisas, assim, foram melhores, outras nem tanto. Uhum. Né? O que eu acho que era importante, o Supremo julgou inconstitucional, a questão dos honorários advocatícios, né? Que o empregado, com a reforma, se ele fosse vencido numa ação trabalhista, ele tinha que pagar honorários. Ele ainda tem, mas se ele tiver gratuidade de justiça, ele não paga. E a reforma falou, mesmo que ele tenha gratuidade, falava, né? Mesmo que ele tenha gratuidade, pode descontar do eventual crédito que ele tenha. O Supremo julgou isso inconstitucional. Então, assim, voltou. Não são todas as ações, eu não gosto de generalizar, mas voltou o chute. O que é o chute? O cara entra com a ação, vamos ver se cola. Eu vou pedir tudo que eu acho que eu devo pedir. Se eu tenho direito ou não, vamos ver. Por quê? Ele não tem mais... Aquele risco ele pede a gratuidade, ele tem gratuidade. Ganhou, não ganhou, beleza. Mas a gratuidade não tem um parâmetro pra Até isso? condena honorário, mas ele não vai ter que pagar porque ele tem a gratuidade. Então, os honorários inibiam um pouquinho o aventureiro. Mas As ações eram mais assim, robustas. Ó, o que é, o que não é, não é. Né? Uhum. Eu ouvi falar que foi ao contrário, porque agora caiu as ações trabalhistas. Tinha caído, agora voltou a aumentar. Tinha caído as ações trabalhistas por causa da reforma. Porque se a pessoa perdesse, ela ia ter que pagar os honorários tanto do seu advogado quanto da empresa. Não, na verdade ela pagava a sucumbência, né? Ele teria que pagar que é honorários que você paga para o advogado da parte contrária. Então, por exemplo, se o reclamante perdesse, ele tinha que pagar honorários para o advogado da empresa. Ele permanece com essa obrigação. Só o que o Supremo falou? Não dá mais para descontar, mesmo com gratuidade de justiça, se ele teve algum crédito. Então, ele ganhou 50 mil, perdeu 20 mil. Foi condenado em pagar 2 mil, por exemplo, de honorários, porque ele perdeu esses 20 mil. Desconta esses 2 mil dos 50 que ele tem a receber. Ele recebe 48. Não dá mais para fazer isso. O Supremo julgou inconstitucional. Então agora ele pede gratuidade. Ele falou, cara, Ganhou 50, eu não tenho condições de... Entendeu? E com a gratuidade, ele até vai ser condenado nos 2 mil, mas não dá para cobrar dele, porque ele tem gratuidade. Mas uma coisa que E é isso que eu digo, e aí não inibe mais, né? É que assim, não sei se pro seu lado é melhor, não, mas igual. Eu vejo o lado dos empresários, alguns pelo menos, né? Uhum. É assim, às vezes o funcionário que colocou ele no pau era um mau funcionário, não fazia as coisas direito. Só que às vezes, por ter tanta tributação, o empresário não conseguia mandar ele embora e ficava arrastando. Aí depois, quando ele sai da empresa, vai lá e mexe no pau. Mas aí ganha ainda. O que eu, no meu ponto de vista, ele tinha que ter feito alguma coisa anteriormente, falando, por favor, eu preciso que reveja isso, que tá errado isso daqui pra mim. Se o empresário não revesse, aí sim
teria a chance de ir para... Porque às vezes o empresário, por ter tantas vezes, principalmente os pequenos, por haver tanta coisa, tanta lei, tantos direitos, às vezes ele não sabe que tá fazendo errado. Então... Aí o funcionário o funcionário é especialista Poxa, assim, nisso. Né? Tem erro, por exemplo, tem empregado ruim que entra com a ação mesmo, meio que, entre aspas, na maldade, né? Mas tem também patrão que também não paga o que deveria. Tem dos dois lados. O que eu acho que, para o empresário, ele está muito bem, vamos dizer assim, respaldado, você ter um bom departamento jurídico preventivo. É o que eu digo para os empresários, evitar que a ação venha, não tem como. Todo empresário está sujeito a ter uma ação trabalhista e vai ter mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Agora, você tendo um bom jurídico preventivo, se essa ação vier, você vai ganhar, porque você fez tudo direito. Né? Então, assim, posso alterar o horário de trabalho? Vai lá no jurídico, posso. O jurídico vai dizer, pode, não pode. Olha, ele pode fazer hora extra nesse dia aqui? Pode, não pode. Olha, eu preciso de um acordo escrito aqui? Não pode, pode. Porque se vier, você fala, não, tá aqui, ó, fiz certo. Tudo documentado, né? Hoje em dia tem muitas ações totalmente improcedentes, várias. O reclamante perde tudo. Por quê? Porque a empresa está bem assessorada, né? Agora, quando não tá, e aí complica, porque fez errado, coitado. Às vezes ele fez errado porque ele não sabia, né? Às vezes tem muito aluno até que pergunta lá nas aulas, às vezes, quando eu falo de contrato de experiência. Essa pergunta é feita sempre nas aulas. Eu preciso registrar no contrato de experiência? Claro, já é contrato, ele já é empregado. Então ele tem que estar registrado. Até falar, assim, contrato de experiência. Né? Muitas pessoas imaginam que por estar na experiência, não precisa registrar, não existe isso. Né? Você já contratou, ele já é seu empregado. É que ele está, por enquanto, com um contrato por prazo determinado, que tem essa nomenclatura de experiência, porque é para verificar as aptidões dele. E vice-versa, ele vai ver também se a empresa atende as expectativas dele. Mas muita gente acha que não tem. Quer dizer, existe pode ficar lá uns 90 dias sem... Então muita gente não sabe, eu não né? sei atualmente, mas antigamente é que a pessoa não queria... O próprio funcionário não queria que registrasse nesse período para não sujar a carteira, né? Mas não pode, não existe isso, né? Eu sei, porque daí não fica... 3 meses. Pô, fica só 3 meses, ele vai ser... só ficou 3 meses na empresa. Acontece. Tem muito empregado que não gosta mesmo. É isso mesmo. Agora, você imagina aí essa... Mas a empresa tem que fazer para se proteger. Todo né? esse arcabouço aí legislativo por uma coitada de uma empregadora doméstica. Imagina, que hoje o empregado doméstico tem os mesmos, de praticamente todos os mesmos direitos do empregado urbano. Tem hora extra, tem tudo. Você imagina, coitada, uma dona de casa, ela tem que saber mexer com tudo. E tudo bem, tem o E-Social lá, que é muito bem feito, te faz o recibo direitinho, mas tem certas coisas que o E-Social não vai te falar. Né? Tem que registrar o horário, é obrigatório, tá no artigo 12 lá da lei 150. Tem que ter um relógio de ponto ali. Não, tem que ter, você tem que controlar, senão inverte o ônus da prova, não pode ser britânico, porque tem súmula se for britânico, quer dizer, aqueles horários invariáveis, 12 às 18, considera como um inválido, das 8 às 12, das 14 às 18. Então, assim, você tem que falar para o seu empregado doméstico, você vai olhar no seu relógio e vai colocar lá 8h13, o horário que você chega, porque você não pode estar britânico. Então, assim, se bem que agora tem o cartão de ponto por exceção lá. Mas tem uma série de coisas que, imagina, uma empregadora de uma dona de casa que agora vai ter que se virar, né? Você também falou de PJ, mas igual, eu já ouvi falar que PJ não pode contratar PJ como se fosse trabalhar das 8 às 18, assim. É fraude, né? É fraude. É que o Supremo tem avalizado esse tipo de contratação. Não todas, mas assim, principalmente altos salários, né? O Supremo tem entendido que é válida essa forma de contratação. Então eu vi tem um caso de um médico, eu vi um médico do hospital que virou, e assim, ele está fazendo isso por meio de reclamação constitucional. Então o cara entrou com uma ação trabalhista, ganhou em primeira, ganhou no TRT, ganhou no TST.
Aí contrata um escritório especializado em Brasília, faz essa reclamação constitucional, que é uma medida específica, dizendo, ó, o acórdão aqui do TST, essa decisão, reconhecendo o vínculo do PJ, por exemplo, como fraude, contraria o tema 725, a DC 40 e tal. E aí, lá o ministro Supremo realmente contraria e anula tudo. Entendeu? Tá acontecendo isso. Mas aí você tem que ter uma paciência até chegar Mas assim, lá, né? tecnicamente, se você pegar o artigo 9º, né, que é da CLT, que é qualquer ato que vise desvirtuar, fraudar, é nulo, você contratar um PJ que tem hora para entrar, hora para sair, não pode faltar, não pode ser substituído, tem chefe, tem subchefe, ele é um empregado rotulado de pessoa jurídica, né? Entendeu? Mas o Supremo tem avalizado entendendo que seria um tipo de terceirização. Então ele fala que essa terceirização é válida. É no válida, caso, né? entendeu? Tá. Mas é complicado. Beleza. Papo super legal. Obrigado, Já mais de uma Alexandre. hora. Poderia Pela ficar aqui aula, feliz, Dá, falar muito direito mais. trabalho. Se a gente fosse falar ainda... Muito mais. Tem tanta polêmica que a gente ficaria aqui 2 dias falando. Pessoal, olha só. Siga o Dr. Maurício nas redes sociais dele. No Instagram, @Maurício AC Dutra. E também tem no LinkedIn, Maurício Dutra. É isso. Tá bom, pessoal? Sigam ele. Dê um joinha também pra gente aí. Compartilhem nosso... Isso. E se tiverem alguma dúvida, né? Alguma coisa assim, podem fazer que a gente manda pro professor. Sim, manda pra mim. Antes de terminar, doutor Maurício, eu faço sempre 2 perguntas Certo. pro pessoal. Primeiro, deixe um recado pra juventude. Um recado para a juventude, olha, estudar muito. Que eu acho que ainda a educação é a saída para tudo, né? Então, até por questão de meu pai conseguiu chegar onde chegou, meu pai foi juiz, né? E saindo lá do interior de Minas, uma cidadezinha, estudando. Então, levo isso como... Tem que estudar. Estuda pra vida, estuda que você vai chegar no seu objetivo sempre. Então, acho que o sucesso é esse. Estudar. É por isso que é professor também. Agora a última. Um gênio apareceu aqui. Você tem um único pedido para a humanidade. Olha, um único pedido para a humanidade? Deixa eu pensar, é uma pergunta difícil. Eu vou dizer assim, padrão, né? Eu acho que tem que ter paz. Eu acho que é meio clichê, mas eu acho que o mundo tá precisando, é o que o mundo mais tá que precisando. nunca, né? É clichê, mas acho que é o que tá precisando. Um pouco de razão, né? E não emoção. Sim. Tá certo, então. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer aí, viu? Prazer foi meu. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem. Nós estamos na YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok e no Spotify. Esse episódio vai estar lá nos 4, hein, pessoal? Curtam, compartilhem e comentem porque é muito bom pra gente também, tá? E a gente pode trazer mais pessoas como o Dr. Maurício pra encantar a gente aqui, tá bom, pessoal? Obrigado, gente. Valeu, Um abraço. hein? Obrigado, até mais.